Meu nome é Rebeca, tenho 35 anos e estou casada com Leonardo há pouco mais de 7 anos. Desde o início do nosso relacionamento, minha sogra deixou claro que nunca me aceitaria. Ela sempre sonhou em ver seu filho casado com a filha de um amigo, uma jovem rica e respeitada na cidade, e não com alguém como eu, que cresceu em um orfanato. Para ela, eu nunca fui bom o suficiente. A cada reunião em família, a rejeição dela se tornava mais evidente. Eu tentava me esforçar para agradá-la, acreditando que, se mostrasse quão boa esposa e pessoa eu era, ela poderia mudar de opinião. Mas quanto mais eu tentava, mais ela me desprezava. Toda a minha luta para ser aceita foi em vão. A situação piorou ainda mais quando nossa filha nasceu. Eu esperava que o nascimento da neta pudesse trazer alguma mudança, que talvez ela se aproximasse e esquecesse suas antigas ambições. Mas, para minha surpresa e dor, ela não apareceu para nos visitar. Passaram-se dias, quase uma semana, e nada. Foi como se o nascimento da nossa filha não significasse absolutamente nada para ela. Aquilo me feriu profundamente. Depois desse episódio, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que não valia mais a pena tentar. Aquela mulher não merecia meus esforços, nem meu tempo. Decidi que ela não teria espaço perto de mim ou da minha filha. O pior de tudo foi a audácia dela em inventar uma desculpa ridícula para sua ausência, como se não estivéssemos vendo a verdade diante de nossos olhos. Desde então, Leonardo tem insistido para que tentemos nos entender, que eu dê mais uma chance à sua mãe. Ele não quer ver sua mãe e sua esposa em conflito, e eu entendo isso. Mas simplesmente não consigo. Sempre que surge uma tentativa de reconciliação, eu encontro uma maneira de escapar. Meu sogro e minhas cunhadas me apoiam, compreendem meu lado, mas também gostariam que houvesse paz. Eles sabem que não devem se intrometer demais, algumas feridas são profundas demais para serem ignoradas. Na semana passada, Leonardo veio até mim com aquele sorriso que eu tanto amo, e disse que tinha uma surpresa. Pediu para que eu me arrumasse bem, porque íamos sair para jantar. Achei fofo, mas não pensei muito sobre isso, porque esse é o tipo de coisa que ele faz. Leonardo sempre foi atencioso, sempre soube como me fazer sentir especial, e é uma das razões pelas quais o amo tanto. O dia chegou, e eu estava empolgada, imaginando qual seria o destino dessa vez. Quando ele me disse que íamos para o campo, meu coração se encheu de expectativa. Adoro a tranquilidade e o ar fresco do interior, e achei que seria uma noite maravilhosa. Mas, quando finalmente chegamos, meu entusiasmo foi esmagado pela realidade. Estávamos indo para a nova casa dos meus sogros. Meu coração afundou. Naquele instante, percebi que Leonardo tinha planejado tudo isso para nos aproximar e, pior, sem me avisar. Ele sabia que, se eu soubesse para onde íamos, eu teria inventado qualquer desculpa para não ir. E agora, eu estava presa ali, naquela armadilha. A casa era linda, não posso negar. Um verdadeiro refúgio, com um pomar que parecia saído de um sonho. O lugar onde iríamos jantar era encantador, mas a beleza da paisagem não conseguia aliviar o incômodo crescente que sentia. Assim que chegamos, o jantar ainda não estava pronto, então as bebidas começaram a ser servidas. Minha sogra, é claro, fez questão de falar com todos, menos comigo. Isso já não me surpreendia mais, mas ainda assim, doía. E quando ela finalmente se dignou a me dirigir a palavra, foi para soltar um comentário venenoso sobre o meu vestido, como se eu estivesse errada por simplesmente existir. Leonardo percebeu imediatamente minha irritação. Sem dizer nada, ele me lançou aquele olhar que me pede paciência, aquele olhar que diz que ele entende como me sinto. Minha cunhada, sentada ao meu lado, apertou minha mão discretamente, em um gesto de apoio silencioso. Mas o que eu não esperava era a grande surpresa da noite. Meu cunhado, que morava na Austrália há anos, voltou para casa com sua família. O reencontro foi emocionante, todos se abraçando e rindo. Pela primeira vez naquela noite, eu senti uma leve alegria. A presença dele trouxe uma luz para o ambiente, e por um momento, consegui esquecer o incômodo que minha sogra sempre me causava. Passamos o tempo conversando, rindo, compartilhando histórias.
Os jogos começaram, e quando chegou a hora de fazer um brinde, todos fizeram discursos lindos. O discurso do meu sogro foi o melhor. Ele aproveitou a oportunidade para nos contar a história de como finalmente conseguiu a propriedade dos sonhos. Então chegou a vez da minha sogra, e a tensão no ambiente era palpável. Eu podia sentir todos segurando a respiração, com os dedos cruzados, ansiosos pelo que ela diria. Alguns estavam animados, incluindo meu marido, que parecia esperançoso por um momento de reconciliação. Mas, assim que ela começou a falar, sua gratidão parecia dirigida a todos, menos a mim. Ela se referiu a cada um que esteve ao seu lado, reconhecendo seus esforços e agradecendo por isso. Sempre que queria agradecer alguém, chamava o nome da pessoa e dizia obrigada. Mas quando chegou a minha vez, ela me ignorou completamente, como se eu não estivesse ali. Era doloroso saber que, apesar de todas as minhas contribuições para a felicidade da família, isso não parecia importar para ela. Ela exclamou que estava muito orgulhosa dos filhos que haviam feito coisas incríveis com suas vidas, ressaltando que isso era motivo para ela poder se aposentar. Contudo, ela se virou para meu marido e fez um comentário que me deixou perplexa. Disse que ele estava indo muito bem, mas que seu único arrependimento era que desejava que ele tivesse feito escolhas melhores na vida. E, como se isso não fosse suficiente, ela ainda perguntou se ele sabia que a ex-namorada tinha acabado de ficar noiva. Aquilo foi demais para mim. Ela estava se divertindo às minhas custas, colocando sal em uma ferida aberta, e isso me deixou furiosa. A raiva tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. A adrenalina subiu, e em um impulso incontrolável, corri até ela e comecei a gritar. O rosto dela ficou instantaneamente vermelho, e antes que pudesse se defender, alguém me segurou, interrompendo meu ataque verbal. Eu tremia de raiva, com o coração disparado e a respiração pesada. Quase me arrependi do que fiz, mas a indignação era tão intensa que não consegui me calar. Sentia que precisava defender meu marido e que merecia respeito, mesmo que isso significasse enfrentar a sogra. Quando a ouvi gritando comigo, despejando insultos, toda a culpa que eu carregava desapareceu. Ela disse que eu era desprezível e que nada de bom vinha de mim. Afirmou que eu havia estragado todos os seus planos, que sonhava em ter uma esposa perfeita para o filho, um filho que havia sido planejado por anos, e que eu simplesmente apareci e arruinei tudo. Ela havia idealizado que seu filho se casasse com a linda filha do melhor amigo, certa de que teriam bebês adoráveis, diferentes da minha. Eu estava tentando me manter calma, poderia suportar qualquer coisa que ela dissesse sobre mim, mas quando ela insultou minha filha, algo dentro de mim se quebrou. Ela declarou, com desprezo, que minha filha era simplesmente um estorvo, e que se não fosse por ela, com certeza meu marido já teria me deixado. Disse que minha filha não deveria existir e que era apenas um fardo, um jeito de eu segurar o marido. As palavras dela cortaram como facas, e naquele momento perdi o controle. Sem pensar, me aproximei e lhe dei um tapa. Foi um impulso, uma reação imediata à dor de ouvir alguém falar mal da minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto dela ficou vermelho de raiva, e antes que pudesse reagir, meu marido, percebendo que a situação estava prestes a piorar, pegou minha bolsa e disse que iríamos embora. Ele sabia que se ficássemos, as coisas poderiam sair ainda mais do controle. Antes de sairmos, ele enfrentou a mãe e, com firmeza, disse que ela havia perdido a oportunidade de ter uma relação melhor com o próprio filho por causa do seu comportamento. Ela respondeu, com frieza, que tinha sorte de ter outro filho, pois ele não era útil para ela de forma alguma. No caminho para casa, meu marido continuou pedindo desculpas. Ele explicou que sua mãe enganou a todos ao chamar aquele jantar de pedido de desculpas. Disse que ela havia pedido especificamente por mim, por isso, ele ficou tão esperançoso quando ela se levantou para fazer seu discurso. Já se passaram algumas semanas desde aquele incidente, e meu marido ainda não para de pedir desculpas. Posso dizer que ele está triste porque, no fim das contas, eu estava certa, mesmo sem querer estar. Todos desejam ter uma sogra maravilhosa, mas não podemos escolher quem será nossa sogra. Entendi que meu marido só queria que eu e a mãe dele pudéssemos, ao menos, nos tratar de forma civilizada.
A intenção dele foi bonita, mas eu sabia que não havia mais esperança desde o nascimento do nosso bebê. Ainda assim, ele acreditava que algo poderia mudar. Meu sogro ficou tão irritado com a minha sogra que pediu para ela consertar a situação, mas ela se recusou, afirmando que não tinha feito nada de errado e jogando toda a culpa sobre mim. Agora, por causa disso, meu marido mal fala com sua família, e isso tem causado muitos conflitos. Ele também acredita que, se a mãe não se desculpar, não terá outra escolha a não ser cortar os laços com a família. Eu mantenho uma boa relação com as irmãs do meu marido. Eu só conheci o irmão dele pessoalmente no nosso casamento, e ele parece ser muito apegado à mãe. Ele me ligou e me insultou, dizendo coisas tão horríveis que eu fiquei tonta, sem entender como alguém que mal me conhece poderia ser tão cruel. Ele ainda me disse que eu tinha alguns dias para consertar o que tinha feito, ou as consequências seriam graves. Meu marido ficou muito chateado quando chegou em casa, porque seu irmão também o havia ligado. Segundo meu cunhado, ele só queria que meu marido pensasse com sensatez, afirmando que a mãe dele sempre esteve certa e que o que aconteceu na casa dos pais só confirmava isso. Essa situação causou uma divisão na família. Meu sogro estava do meu lado, enquanto outros apoiavam minha sogra. Foi uma confusão enorme que eu queria ter evitado a todo custo. Se ao menos meu marido tivesse me escutado antes. A briga continua porque ninguém quer ceder. Eu estou começando a achar que deveria ter ignorado minha sogra, como sempre fiz, mas naquele dia minhas emoções falaram mais alto. Foi como se todos os anos de provocações se acumulassem e exultassem naquele tapa. Eu não sou de briga, e provavelmente estou pensando demais nisso. Meu marido me pediu para deixar essa história para trás e ficar fora do conflito, dizendo que ele cuidaria de tudo com a família. Descobri que algumas pessoas que pareciam estar do meu lado estavam, na verdade, falando coisas horríveis sobre mim, e isso me fez perceber que eu não podia confiar em ninguém na família do meu marido. Não criei mais confusão, mas isso abriu meus olhos para enxergar quem realmente é quem. Estou muito preocupada com meu marido. Ele ama a família dele, e eu não quero que ele fique em desacordo com eles por minha causa. Isso me destruiria se eles não conseguissem se reconciliar e meu marido acabasse perdendo a relação com a família dele. Como cresci em um lar adotivo, então não tenho uma família biológica. Sei que, por isso, meu marido queria que eu me aproximasse da família dele. Se ele pudesse, voltaria no tempo para garantir que eu tivesse uma família. Ele se culpa por tudo o que aconteceu na casa dos pais dele. Está tudo uma grande bagunça agora, e eu não sei como consertar isso. Meu sogro, que é uma das pessoas mais doces que conheço, nos visitou no último fim de semana e conversou bastante com meu marido e comigo. Ele disse que o incidente foi lamentável, mas que não me culpava. Ele admitiu que estava surpreso por isso não ter acontecido antes, porque sabia que sua esposa estava, propositalmente, me provocando. Disse que amava sua esposa, mas que ela sempre queria que tudo fosse do jeito dela. E que ela precisava aprender que o mundo não gira ao seu redor. Ele nos contou que deu um ultimato a ela para que pedisse desculpas e parasse de me tratar mal. Ele também lamentou por ter deixado a situação se arrastar por tanto tempo, a ponto de agora a família estar dividida. Mencionou que minha sogra é muito teimosa e se recusa a fazer o que ele pediu, enfatizando isso para deixar claro que estava falando sério. Antes de sair de casa, minha sogra ainda implorou para que ele não fosse embora, mas ele saiu mesmo assim, deixando claro que, se ela não pedisse desculpas, não voltaria. Já se passaram uma semana e, por isso, meu coração está partido. Sinto como se eu tivesse causado a ruptura da família do meu marido, pois, pelo menos quando eu era o alvo, eles não brigavam entre si. Tenho certeza de que a maioria deles me culpa por tudo o que aconteceu. Dá para perceber pelo comportamento deles até agora. A atmosfera estava pesada quando a sogra finalmente decidiu que era hora de agir. Após uma semana de silêncio e tensões, ela percebeu que sua manipulação estava perdendo força. O ultimato de Leonardo, junto com a ausência do marido, começava a fazer efeito. Meu sogro não estava disposto a voltar enquanto a situação não mudasse, e isso a deixava inquieta. Então ela ligou para Leonardo, combinando o jantar em sua casa, onde pretendia fazer um pedido de desculpas.
Eu não sabia o que esperar, mas, no fundo, não conseguia me livrar da sensação de que tudo não passava de um jogo dela, uma manobra para reconquistar o apoio da família. Durante o jantar, minha sogra fez um esforço visível para parecer arrependida. Sentada à mesa, ela se dirigiu a mim com um sorriso forçado, tentando se passar por uma mulher gentil e compreensiva. Rebecca, eu quero me desculpar por tudo o que aconteceu. Não era minha intenção ferir você ou a nossa família, disse ela, com uma voz doce que parecia destoar da realidade. O olhar dela estava fixo no rosto de Leonardo, como se estivesse esperando um sinal dele. Eu observava com desconfiança, ciente de que o pedido de desculpas era claramente falso. Era um movimento estratégico, uma tentativa de ganhar a confiança da família, especialmente do filho. Mas, mesmo assim, tentei responder de maneira cortês. Agradeço por suas palavras, respondi, embora sentisse uma onda de desconfiança. Era difícil acreditar que uma mulher que havia me tratado tão mal poderia, de repente, sentir-se arrependida. No entanto, enquanto o jantar prosseguia e todos pareciam dispostos a acreditar na mudança dela, eu percebi que, quando ninguém estava por perto, especialmente Leonardo, sua verdadeira natureza voltava à tona. Após o jantar, enquanto as outras pessoas se afastavam, ela se aproximou de mim com um sorriso cruel, seu tom de voz agora carregado de desprezo. Você sabe, Rebecca, dá uma pena que você tenha aparecido na vida do meu filho. Se ele tivesse seguido o caminho certo, estaria agora ao lado de uma mulher que poderia trazer prestígio e sucesso para ele. Sua filha é apenas um estorvo, um erro que ele cometeu, disse ela, a voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Cada palavra era como um golpe, e a máscara de arrependimento desapareceu completamente, revelando a verdadeira intenção dela. Decidi suportar os maus tratos em silêncio, acreditando que, ao me manter calada, estava protegendo a harmonia familiar. Com medo de causar mais conflitos, tentei evitar qualquer interação que pudesse desencadear brigas. Internamente, no entanto, comecei a sofrer emocionalmente, e a raiva fervia dentro de mim. Sabia que qualquer reação agressiva só alimentaria o ciclo de hostilidade, então respirei fundo, tentando encontrar a força para continuar. O jantar terminou e todos foram para a sala de estar. Minha sogra, novamente em público, assumiu o papel de sogra carinhosa, brincando com minha filha e rindo com os outros. Mas eu sabia que, por trás daquela fachada, ela continuava a me desprezar. A casa estava cheia de risos e conversas animadas, mas eu não conseguia me livrar da sensação de tensão que pairava no ar. Minhas preocupações se mostraram corretas quando ouvi um barulho vindo das escadas. Meu coração disparou ao ver minha filha, pequena e inocente, brincando nas proximidades. Enquanto ela corria e pulava, minha sogra, que observava de longe, parecia cada vez mais irritada. Antes que eu pudesse perceber o que estava prestes a acontecer, tudo se desenrolou em um piscar de olhos. No ato de pura maldade, minha sogra empurrou minha filha da escada. A cena se desenrolou em câmera lenta, o corpo da minha filha voou pelo ar e seu grito ecoou pela casa. O instinto tomou conta de mim e, sem pensar, corri para salvá-la antes que algo grave acontecesse. Não, gritei, lançando-me em direção a ela. Consegui agarrá-la no último momento, mas o impacto da queda foi suficiente para me fazer perder o equilíbrio. Caímos juntas, mas pelo menos evitei que ela se ferisse seriamente. Quando finalmente nos estabilizamos no chão, a adrenalina ainda pulsava em minhas veias. Levantei-me rapidamente, segurando minha filha contra mim enquanto olhava furiosa para minha sogra. Horror e incredulidade estavam estampados em meu rosto. O que você fez? Você empurrou. As palavras saíram com uma raiva que eu não conseguia controlar. Ela, no entanto, apenas sorriu, como se estivesse se divertindo com a situação. Foi apenas um acidente. A criança escorregou, disse, tentando desviar a responsabilidade. Você sabe como crianças pequenas são desastradas? Os convidados ao nosso redor concordaram, parecendo acreditar na versão dela, mas eu não. Eu sabia o que tinha visto, mas não tinha como provar. A indignação me consumia. Não podia mais ficar calada.
A partir daquele momento, eu sabia que tinha que expor a verdade sobre a verdadeira natureza de minha sogra. Era hora de parar de permitir que seus atos cruéis continuassem sem resposta. Enquanto tentava acalmar minha filha, que estava assustada e em lágrimas, minha mente começou a traçar um plano. Eu precisava de provas, de uma forma de mostrar a todos quem realmente era a mulher que estava tentando se infiltrar na minha vida. A ideia de usar o telefone para gravar suas palavras me ocorreu. Se conseguisse capturar o momento de sua verdadeira personalidade em ação, isso poderia ser a chave para expô-la. O resto da noite passou em um borrão. A tensão havia se transformado em um clima pesado, e as interações familiares se tornaram um teatro de hipocrisia. Eu mantive meu foco, decidida a proteger minha filha e garantir que ela nunca mais fosse colocada em perigo. Aquele empurrão fatal não foi apenas um ato de violência, foi a gota d'água que me fez perceber que eu não poderia mais permanecer em silêncio. O confronto era inevitável, e agora eu estava pronta para lutar, não apenas por mim, mas por minha filha e por uma vida livre das manipulações e abusos da minha sogra. Após o incidente que quase custou a segurança de minha filha, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Para expor a verdadeira natureza da minha sogra e proteger minha filha de suas maldades, eu precisava de provas. A única forma de fazê-lo era capturando suas palavras e ações com o celular. Assim, resolvi colocar meu plano em prática. Decidi chamá-la para uma conversa em particular em um dos quartos da casa. Antes de tudo, escondi meu celular em um local estratégico, onde poderia filmar a conversa sem que ela percebesse. A adrenalina corria em minhas veias enquanto me preparava para o que viria a seguir. Com um sorriso no rosto, tentei adotar um tom de bondade. Precisamos fazer as pazes, por bem da família, especialmente por Leonardo, comecei, tentando soar sincera. Decidi acreditar que o que aconteceu com minha filha foi um acidente que não foi de propósito. Ela me olhou com desdém, mas eu mantive a compostura, lembrando-me do motivo pelo qual estava ali. Eu precisava que ela se sentisse confortável, para que revelasse sua verdadeira natureza. Acredito que podemos deixar isso para trás e seguir em frente, continuei, segurando a respiração enquanto a expectativa crescia. Sem saber que estava sendo filmada, minha sogra começou a abrir a boca. E para meu horror, mas não surpresa, o que saiu de seus lábios foram insultos e provocações. A cada palavra, a frieza dela ficava mais evidente. Você acha que eu vou aceitar você assim tão facilmente? Você é uma intrusa na vida do meu filho, e não vou parar até vê-lo livre de você, disse ela, a crueldade transparecendo em cada sílaba. O meu coração disparou. A atmosfera estava carregada, e eu senti a adrenalina percorrendo meu corpo. Ela continuou, desmascarando-se a cada frase. E aquela menina? Foi uma pena que nada de ruim aconteceu quando eu a empurrei. Ela precisava aprender a se comportar. Um pouco de disciplina não faz mal a ninguém. Naquele momento, a gravidade das suas palavras me atingiu como um soco no estômago. Não apenas ela havia confessado o que fez, mas ainda se mostrava satisfeita com a crueldade. A indignação e a raiva se misturavam dentro de mim, mas eu mantive a calma. Eu precisava de provas e agora tinha o que precisava. Com a gravação em mãos, decidi que era hora de expor a verdade. Reuni todos os convidados na sala, incluindo minha sogra, meu sogro, Leonardo, minha cunhada e meu cunhado. O ambiente, que antes estava cheio de risos e conversas animadas, imediatamente se transformou em um silêncio abrupto assim que entrei. Gostaria de mostrar a todos algo muito importante, comecei com a voz firme. O olhar de todos se voltou para mim, mas o foco estava em minha sogra, que parecia estranhamente nervosa. Liguei o celular, assistindo a expressão de choque se espalhar pelos rostos dos presentes. As imagens mostravam claramente os abusos, as palavras cruéis e, finalmente, a confissão de minha sogra sobre o empurrão. Um murmúrio de surpresa e horror se espalhou pela sala. Minha sogra tentou se justificar, mas as evidências estavam ali, inegáveis. Eu não fiz isso. Isso é uma mentira, ela gritou, mas seu desespero apenas aumentava à medida que as gravações continuavam a exibir a verdade.
Leonardo estava em choque, sua expressão de incredulidade se transformando em raiva à medida que a realidade se desenrolava diante dele. Ele se virou para a mãe, os olhos cheios de dor e decepção. Como você pode fazer isso? Como pode tratar a minha família dessa forma? A atmosfera estava carregada de tensão, e eu sabia que aquele era o ponto de virada. A fachada da sogra havia desmoronado, e a verdade estava finalmente exposta. Após assistir às gravações, Leonardo ficou devastado. O horror e a traição eram evidentes em seu olhar, e a raiva queimava em seu peito. Ele não conseguia acreditar que sua mãe pudesse ter feito algo tão cruel. As palavras dela, ditas com desprezo e frieza, ecoavam em sua mente enquanto ele processava tudo o que tinha visto. Com a cabeça cheia de emoções conflitantes, Leonardo tomou uma decisão definitiva. Não há perdão para o que ela fez, afirmou, sua voz firme e resoluta. Ele se voltou para mim, um misto de dor e determinação em seu olhar. Sabia que o bem-estar da nossa família era sua prioridade agora, e ele estava determinado a proteger sua esposa e filha a qualquer custo. Leonardo decidiu cortar os laços com a mãe. Embora mantivesse contato com outros membros da família, sabia que precisava se distanciar dela. A segurança e a saúde emocional de nossa filha e a minha eram mais importantes do que qualquer relação familiar. Com essa decisão, começamos a planejar nossa mudança. Encontramos uma nova casa em um bairro tranquilo, longe da presença tóxica da sogra. A ideia de começar uma nova fase em nossas vidas, longe das manipulações e maldades dela, trouxe um alívio imenso. Assim que nos mudamos, uma sensação de paz invadiu nosso lar, e a atmosfera que nos cercava era completamente diferente. Enquanto isso, o impacto das ações da minha sogra se alastrava. Meu sogro, chocado com o que aconteceu, decidiu pedir o divórcio. Seus filhos, casados e com filhos próprios, também começaram a se afastar, temerosos de que sua mãe pudesse fazer o mesmo com suas famílias. O medo de que ela pudesse repetir sua crueldade com os netos os levou a se distanciar ainda mais. A sogra, agora sozinha e deprimida, tentava corrigir seu erro, mas todas as tentativas de reconciliação foram em vão. Ela se via isolada, sem o apoio de ninguém. Quando finalmente decidiu entrar em contato comigo e com Leonardo, as mensagens não foram respondidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, refletindo a ruptura que ela mesma havia causado. Eu, por outro lado, estava vivendo um momento de paz. Com Leonardo ao meu lado, a vida parecia ter recomeçado. Estava grávida de um menino, e a expectativa de dar à luz mais um membro à nossa família trazia alegria e esperança. A nossa casa, agora cheia de amor, era um lar seguro para mim, para nossa filha e para o futuro que estávamos construindo juntos. Finalmente, sentia que estávamos livres das correntes do passado. A liberdade de viver sem medo, sem a sombra da manipulação e da maldade, era a maior conquista que poderíamos ter olhando para o futuro. Estava pronta para enfrentar qualquer desafio, sabendo que agora tínhamos um ao outro e um lar onde a paz e o amor prevaleciam. O que você achou da história de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!